Para quem não sabe, né, antes que o pessoal comece a entrar aí na live, vou compartilhando aqui algumas informações para vocês. Eu atuo na área comercial há pouco mais de 15 anos, com vendas ativas, então eu sei bem quais são as dores, né, desse mercado, principalmente quando o assunto é metas, que é o assunto que a gente vai falar aqui um pouco hoje. A gente vai falar sobre metas. É o seguinte, o tema de hoje é metas, né? Sempre quando começa aí final de mês, eu tento abordar um tema que seja relevante aí para vocês. Para quem não conseguir acompanhar aqui a live, depois ela fica gravada, compactada lá editada no meu canal do YouTube. Então é importante que você fique conectado aqui comigo, independente se é no ao vivo ou posteriormente, que é onde a gente tem um melhor engajamento ali nos vídeos que a gente posta e compartilha no YouTube. Mas vamos lá. O tema de hoje a gente vai falar sobre metas, né? Isso é um assunto bem interessante da gente abordar. A gente vai falar sobre metas, mas a gente vai falar sobre metas no ambiente corporativo, né? Para você que é autônomo, para você que trabalha por conta própria, é óbvio que você tem as suas metas pessoais e você traça essas metas de acordo com seus objetivos, né? Provavelmente você tem ali um planejamento estratégico e você vai traçar suas metas a curto, a médio e a longo prazo, né? Geralmente é assim que você trilha, que você traça uma meta pessoal. Mas para quem trabalha no corporativo, né, que é a grande maioria das pessoas que me acompanham aqui, que trabalham no corporativo, a gente sabe que não é assim que funciona. No corporativo não é você que estipula a sua meta. Por mais que todo profissional de vendas, eu encorajo você que é profissional de vendas, que você tenha a sua meta pessoal, mas sabemos que para quem trabalha no corporativo, você tem que aceitar a meta que foi estipulada pela empresa. E nem sempre essa meta ela condiz com a realidade do seu mercado. Então é importante a gente ajustar a nossa mentalidade para a gente não ficar frustrado com as metas que são impostas para nós, né? Eu já atuei em uma grande companhia de telecomunicações há anos atrás, em que todo mês chegava ali uma carta meta, né, estipulando a receita ou o número de vendas que eu tinha que bater no final do mês. Ou seja, a empresa designava ali o quanto de receita, o quanto de venda eu teria que entregar no final do mês para eu garantir uma melhor comissão, bonificações, enfim, toda a campanha de prêmios ali que a empresa planejava. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Geralmente, depois do dia 25, a maioria dos profissionais de vendas começam a ficar ali desesperado para entregar essas metas que o corporativo passa para a gente. E isso é muito ruim. Isso demonstra uma grande falta de comprometimento e de planejamento nosso, né, de quem trabalha com vendas. Para você que é um vendedor e está submetido à meta que a companhia impõe, o seu planejamento ele tem que ser dobrado. Porque nem sempre essa meta ela é compatível com o seu potencial de entrega. Já parou para pensar nisso? Nem sempre a meta que a empresa estipula para você ela é compatível com o seu potencial de entrega. Quando isso acontece, geram-se alguns conflitos. E é sobre isso que eu quero tratar aqui. Você precisa começar a mudar algumas coisas no seu comportamento para fazer com que você tenha resultados melhores, que você consiga atingir essa meta ou se não atingi-la ali no primeiro momento, que você consiga ter um conjunto de aprendizado que seja capaz aí de fazer com que você supere essa meta no mês seguinte. Uma meta não batida, ela tem sempre ser encarada como uma lição aprendida, né? Uma meta não batida, ela sempre precisa ser tratada como uma missão aprendida, como uma lição aprendida, perdão. O que a gente vai falar aqui, primeiro eu quero abordar o que significa meta, né, para vocês. Para quem trabalha com vendas no corporativo, meta, ela é aquele número que a companhia, através de reuniões, né, com o financeiro, com marketing, com vendas, enfim, geralmente ali inclui-se todos os departamentos da empresa, onde fala-se de toda a DRE da empresa, né, que é o demonstrativo de resultado em exercício, e a partir desses números estipulam-se metas para a equipe de venda. Essas metas, na grande maioria das vezes, elas estão ali atreladas à necessidade de entrega da companhia.
nem sempre ela está atrelada ao potencial de entrega do vendedor. Né? São coisas bem distintas e isso é perceptível e cabe a nós, inclusive, a entregar esse feedback para o gerente, para o gestor. Não tem problema nenhum. Eu já cansei de bater em sala de gestor e falar, peraí, essa meta é inatingível. Essa meta ela é incoerente com a realidade do nosso mercado. Ou ela é incoerente com a realidade do nosso canal, do nosso departamento. E como que você chega à conclusão? Primeiro, você tem que entender como a meta ela é estipulada. Depois que você entendeu como a meta é estipulada, você precisa entender se essa meta ela é real, é uma meta tangível, ou se ela foi uma meta estipulada pela necessidade financeira da empresa, pelo gap, pelo gargalo ali que a empresa está. E geralmente isso gera conflito, né, para a equipe de vendas. A gente está sempre tendo ali que cobrir buracos e mais buracos, porque o pessoal acaba desenhando uma meta ali que é mais para cobrir orçamento do que de fato respeitando ali o potencial e a gestão de vendas aplicada naquela equipe. Isso é muito importante porque você precisa entender que às vezes a sua frustração ela faz sentido. E você precisa transformar essa frustração em canalizar isso daí em feedback. Mas um feedback de uma forma positiva, né? Quantas vezes eu já não levei fatos e dados para o meu gestor, né, há anos atrás, querendo desenhar ali para ele que aquela meta não fazia sentido para o departamento. E como eu sei que uma meta faz ou não sentido para o meu departamento? Primeiro eu tenho que analisar os meus concorrentes, né? Eu preciso conhecer concorrentes, se os concorrentes entregam ou não aquele resultado. Segundo, eu tenho que fazer uma análise interna. Eu tenho que olhar para todo o departamento comercial e puxar o histórico dos últimos 6 meses e ver ali quem são os profissionais que entregam aquele resultado. E na grande maioria das vezes, quando você tem uma meta inatingível, quando você tem uma meta que não é tangível para a equipe, isso significa que os últimos 6 meses a gente teve ali a grande maioria não entregando o resultado. A grande maioria. Aí sempre vem o gestor e fala, mas se um está entregando é porque é possível entregar. Isso é bem complicado de analisar, né? Se um está entregando, uma equipe ali de 50 pessoas, um está entregando, 49 não estão entregando. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu, como gestor, eu já cometi esse erro de condenar uma equipe inteira, porque um entregava o resultado e todos os demais não. Então eu olhava só para aquele que estava entregando o resultado e condenava os demais que não entregavam o resultado. E o papel do gestor não é condenar a equipe porque não entrega resultado. É fazer uma análise mais profunda e ter um diagnóstico do que está acontecendo na realidade ali na ponta. Senão, o que isso vai causar? Primeiro, eu já fiz diversas reuniões de venda em que quando eu abri a meta, né, a gente sempre abre ali a meta para os consultores e na sequência a gente sempre estipula uma premiação, né? Quem atingir esse resultado vai ganhar isso, vamos ter campanha, vamos ter ranking, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Só que quando a gente abre a meta, a gente olha para a cara dos vendedores, dos profissionais e vê o desânimo escancarado na cara deles. Por quê? Porque é uma meta inatingível. O camarada já olha para aquela meta e desestimula. Ele já olha para aquilo e fala, cara, eles estão de brincadeira. A gente não vai bater isso daí. Vai ficar mais um mês amargando uma meta não batida. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Para você que é vendedor, para você que está na operação, você precisa ter voz ativa na sua empresa. Senão, até encorajo você a mudar. Se você não tem voz ativa na tua empresa, se você não consegue ali somar com informações, com feedbacks que são relevantes sobre o seu mercado, se você não tiver essa abertura, tem alguma coisa errada. Hoje, uma equipe comercial, ela serve muito como termômetro para quem trabalha com vendas, é muito termômetro, né? Se você tem lá uma equipe de 5 pessoas, um só bate meta, tem 2 coisas erradas aí. Primeiro, a primeira coisa, a meta ela tá discrepante. Segundo, a gestão sobre esses 4 que não batem meta está errada. Então a culpa é de quem? A culpa é da meta que está discrepante ou da gestão que não consegue fazer e diagnosticar ali o problema para suprir isso que está acontecendo ali na ponta. Então é muito importante o vendedor entender isso e saber separar. Você jamais pode se desestimular perante a uma meta inatingível. Jamais, porque você vai se acostumar com isso.
escuta o que eu tô te falando. O vendedor, quando se acostuma a não entregar o resultado, é um perigo. É um perigo para a companhia e é um perigo para você, profissional, que você está se desgastando, você está se frustrando, você está ali trazendo uma série de sentimentos ruins e você acaba se acostumando com a mediocridade. Eu atualmente faço gestão de uma equipe com mais de 30 consultores externos, que em algum momento ali a gente sempre percebe que tem um consultor, tem uma consultora que está ali só cumprindo tabela. Ele não acredita mais nas metas, ele não vibra mais com as campanhas motivacionais, e isso é um feedback. Às vezes eu volto para o escritório e faço uma reflexão, falei, cara, será que essas metas são reais? Eu sou um gestor e lidero pelo exemplo, né? Eu costumo dizer que para você ser um gestor de vendas, você precisa saber vender. Então eu sempre me coloco no lugar do profissional de vendas para entender se eu sou capaz de bater essas metas. Porque eu sou um cara experiente em vendas, eu já sou um cara rodado na área comercial, eu me considero um cara habilidoso em vendas, eu tenho um bom poder de persuasão. Então eu faço primeiro essa pergunta para mim: eu seria capaz de bater essas metas? Se a resposta for sim, eu seria capaz de bater essas metas com uma certa tranquilidade? Ou isso exigiria de mim muita performance, muita dedicação? Porque tem coisas que para você que está trabalhando com vendas, você precisa sempre entender qual que é o nível de dedicação que você está atuando. Qual que é o nível de dedicação? Tem gente que trabalha sempre voando, tá dando sempre o melhor, aquele cara que bate meta no dia 20, mas é porque esse cara trabalha ligado no 220. Aí realmente a sua probabilidade de entrega de meta, ela aumenta. Mas a gente sabe que essa não é a maioria dos profissionais de venda. A grande maioria dos profissionais de venda, eles são mornos no começo, vão aquecendo depois da segunda quinzena e ali depois do dia 20 começa uma correria frenética para bater meta. E isso é desgastante, isso faz com que aqueles caras que chegam no dia 20 analisam a receita versus a meta que tem que entregar e o cara já faz aquela conta. Pô, peraí, eu não vou entregar, vou tirar o pé. E é isso que acontece, na grande maioria. O cara tira o pé porque ele não vai entregar. E eu falo mais, hein? Tem empresas que criam política que só remunera o profissional se ele atingir um número X de venda dentro do mês. Se ele atingir esse X de venda, ele tem ali um comissionamento. O que isso incentiva? Incentiva o camarada a chegar no dia 20, quando ele faz as contas e entende que ele não vai entregar a meta, ele já tira o pé de vez. Primeiro porque ele vai pensar assim, eu não vou trabalhar de graça. Eu já vi que eu não vou entregar a meta, por que eu vou correr agora no final do mês? Eu vou descansar e quando começar o dia 1º, eu acelero ou vou segurar esses contratos. Quando eu entrar no dia 1º, eu coloco todos esses contratos na esteira. Isso é muito comum dentro de ambiente corporativo, muito comum. Principalmente se o vendedor é CLT, se ele tem salário fixo, enfim. Isso estimula demais o cara a tirar o pé depois do dia 20. Então, esse recado que eu tô dando aqui, pessoal, essa live, ela tem 2 objetivos. Primeiro, para você que é vendedor, você tem que ajustar a sua mentalidade. Você não pode trabalhar pensando na tua meta depois do dia 20. Primeiro você precisa entender a sua meta. Ela faz sentido? Ela é coerente com o mercado? Dentro do seu salão de vendas, dentro do seu time de vendas, quantas pessoas vem entregando meta, batendo meta nos últimos 6 meses? Pô, a maioria, mais de 50%, mais de 30% da empresa entrega a meta. Então essa meta ela é coerente. Se você não está entregando, aí é um problema teu, é um problema com a tua conduta, é um problema com o seu dia a dia, é um problema de performance. Isso é outra conversa que a gente vai ter. O que eu quero falar aqui é, primeiro, entenda a sua meta, a partir do momento que ela fez sentido, tente ajustar o seu comportamento mediante essa meta. Você precisa ajustar, porque meta, pessoal, ela não é um número jogado aleatoriamente. E eu, às vezes, eu fico muito frustrado quando eu faço reuniões com a minha equipe, e nessas reuniões com a minha equipe eu percebo que quando eu lanço a meta, eu vejo a carinha ali da galera, a carinha de frustração, aquela cara de desânimo, aquela cara do tipo, mais uma vez eu não vou entregar. Isso não pode acontecer, né? Então você que é vendedor, chega para o seu gestor e conversa com ele, mas você tem que estar munido de informações, você tem que estar munido de vontade. O seu gestor, ele vai gostar. Se você chegar nele e falar assim, amigo, eu preciso bater meta, cara. Eu quero bater meta.
eu tô me esforçando, eu tô correndo, eu tô entregando o resultado, mas eu não bato meta. Será que o problema tá em mim ou tá na meta? Então você precisa ter esse tipo de conversa. Ou, né, tem o outro lado da moeda. A meta é coerente, mas as suas atividades diárias não estão correspondendo. Então você precisa ajustar rapidamente isso. E meta, pessoal, nada mais é que um resultado do mês destrinchado nos dias úteis de trabalho. Então você precisa começar a adquirir uma mentalidade pró-meta. Né? Você precisa estar pensando na meta antes dela acontecer, antes dela vir para você. E aí tem várias técnicas. Na próxima live, na quinta-feira, a gente vai falar como que você consegue mapear a sua taxa de conversão, como que você consegue fazer estudos para medir o seu potencial, como você consegue mensurar o seu poder de persuasão. Tudo isso vai fazer com que você tenha resultado no final do seu mês. Porque venda, pessoal, é técnica, é treinamento, né? Existem pessoas que têm aptidão para venda natural? Existe. Mas existem pessoas também que são treinadas, são lapidadas com processo, com acompanhamento, com gestão e conseguem entregar o resultado porque ganham na disciplina. Eu tenho uma equipe hoje que os que mais vendem não são os mais talentosos em vendas, são os que são imparáveis, são aqueles caras que são mais disciplinados, são aqueles caras que eu até percebo ali um nível técnico inferior, só que o cara ganha na performance. O cara tá todos os dias ali na rua prospectando, trazendo clientes, o funil de venda deles é lotado. Então, por consequência, ele consegue vender. Não há venda que supere um trabalho bem feito. Entendam isso. Não há comportamento vendedor que supere isso. Você precisa estar sempre engajado. A partir do momento que o seu gestor estipulou uma meta para você, primeiro, tenha a sua meta pessoal. Né? A sua meta pessoal, de preferência, ela tem que ser sempre um pouquinho acima da meta da empresa. Porque se você não chegar na sua, você bate a meta da empresa. Então sempre estipula a tua meta pessoal um degrau acima da meta da companhia. Lembrando, desde que a meta da companhia seja coerente. Precisa ser coerente com a realidade do mercado e com a realidade do seu canal de vendas. Uma vez tudo isso estando alinhado, aí é pura performance, cara. Né? Trabalhar com vendas, pessoal, é incertezas, é inseguranças, e a meta é aquele fantasma que está sempre aqui, ó, no seu cangote. E quanto mais dias passam, né, mais próximo você chega da entrega e mais distante você está da realidade, se o senhor estiver com um comportamento negativo, né? Então, uma dica aqui muito importante, coisa que eu aprendi na prática, não seja o tipo de profissional de vendas que corre depois do dia 15, que só consegue se doar depois da primeira quinzena. Cara, para com isso. Você precisa já esquentar os seus motores agora, depois do dia 25. No dia 25 em diante, você precisa já estar ali, ó, em uma pressão, em um flow poderoso de vendas. Porque depois do dia 25 é uma semana, na semana seguinte você já está no começo do mês. Se você já vir engatado, já vir ali na velocidade, você vai ter um mês, você vai decolar já no começo do mês. Então você precisa entender que a meta ela é construída na última semana do mês anterior. A sua meta do mês seguinte. O seu comportamento na última semana, ele vai denunciar se você vai bater ou não a tua meta. Ah, Anderson, mas eu sempre deixo para bater no final e bato. São duas coisas que essa atitude denuncia. Primeiro, que a meta da sua empresa deve ser bem frouxa, né? Porque se você consegue bater a meta no final do mês, você deve ter uma meta, não é nada desafiadora. E segundo, esse seu comportamento ele é muito perigoso, porque ele denuncia que você não faz nada no começo do mês, né? Que você está ali até a primeira quinzena de boa, e você começa a dar um gás na segunda quinzena. Tem alguns segmentos que tem algumas exceções, né? Que você trabalha com uma venda consultiva, então é uma venda que você vai ter um follow-up maior, né? Ela tem uma curva de entrega maior. Então, de repente, uma venda de imóvel, né? Uma venda de imóvel não é uma venda de impacto, é uma venda que precisa ser trabalhada. Ela funciona no relacionamento. Então acontece muito de você iniciar um relacionamento no começo do mês e fechar essa venda no final do mês. Ou começar um relacionamento no começo do mês e fechar essa venda no mês seguinte. A questão não é essa.
A questão é, se você trabalha com venda de alto valor, você precisa ter um funil muito bem abastecido. Você precisa prospectar muito mais que a média prospecta. Porque quanto mais clientes potenciais você tiver ali fazendo um acompanhamento, maior vai ser o seu potencial de fechamento de vendas. Entende que uma coisa é atrelada à outra? Então, para quem trabalha com venda de impacto, é todos os dias ali, ó. Você tem que estar naquela corrida, mas é uma corrida positiva, é uma corrida que vai te dar satisfação, né? Não tem esse negócio de, hoje eu zerei, amanhã eu recupero. Galera, em vendas, você nunca recupera um dia perdido. Nunca recupera. Mas se eu não vendi hoje, amanhã eu vendo o dobro. Beleza, você recuperou? Não recuperou, porque um dia zerado, com uma venda, ele representaria o dobro mais uma. Então você nunca recupera um dia zerado, então é muito perigoso. Se você trabalha com venda de impacto, você tem que estar 100% focado na sua venda do dia. Você tem que estar ali cercado de ações que te tragam produtividade diária. Você sempre tem que parar ali a cada 10 minutos, a cada 15 minutos e entender, peraí, essas atividades que eu estou colocando em prática aqui, elas estão me afastando ou me aproximando da minha meta? Essa conduta, esse comportamento que eu estou tendo agora, tá fazendo sentido para o resultado que eu quero bater no final do mês? Ou eu estou aqui aleatório, eu estou distraído? Então isso é importante. Essa análise, ela precisa acontecer. Teve uma época da minha vida, quando eu era consultor externo, eu colocava uma série de despertador no meu celular para me trazer para a realidade. Uma série de despertador. A cada meia hora ele tocava com uma frase: já vendeu hoje? Já vendeu hoje? Já vendeu hoje? Por quê? É comum a gente se distrair no nosso dia. E eu me distraía demais. Eu sou um cara, tenho déficit de atenção, então sou um cara extremamente distraído. Né? Começo a ver alguma coisa em rede social, fico ali, quando eu percebi, eu tô 1 hora. Ou começo a conversar com o cliente, o papo engrena, eu tô ali 1 hora. Aí quando você for ver, o tempo passou e você não produziu. Então, a distração é um inimigo muito forte do vendedor, de quem trabalha com vendas. Pega essa mentalidade, começa a ser mais disciplinado com você e com as atividades que você se compromete a colocar em prática no seu dia a dia. Se você se comprometeu em fazer 50 contatos, faça os 50 contatos. Se você se comprometeu a ligar para 10 novos clientes, ligue para os 10 novos clientes. Afinal de contas, a meta do mês ela é batida com pequenas metas diárias. Se você cumprir as pequenas metas diárias, né? Porque quando você olha para a meta, você fala, cara, essa meta é muito grande. Mas quando você destrincha ela no dia a dia e começa a bater pequenas metas diárias, a probabilidade de você conseguir entregar o seu resultado ela é muito grande, pessoal. Vendas não leva desaforo para casa. Se você prospectar, você vende. Se você não prospectar, você não vende. Não tem matemática errada nisso, tá? Vendas não leva desaforo para casa. Então você precisa estar sempre conectado com o seu dia, com as suas tarefas, com as suas funções, para fazer valer a pena, para chegar no final do mês você vir com aquela sensação. Cara, uma das melhores sensações que tem para quem trabalha com vendas é aquela lá. Bati minha meta. Eu entreguei meu resultado. Aí é aquela adrenalina, aquele misto de, aquele sentimento de reconhecimento, né? Para quem é mais competidor, né? É difícil você ter um vendedor batedor de meta que não seja um competidor. Então você gosta de ter o seu nome lá em cima, de ver o seu nome em primeiro do ranking. Tudo isso alimenta uma mentalidade vendedora. Mas, pessoal, isso é detalhe do dia a dia. Então não se permita ter distrações. Pega a sua meta, coloca ela no papel e destrincha ela. Coloca ali quais são as atividades dentro do meu dia que irão me aproximar dessas metas. Se você fizer isso e for fiel a essa rotina, você pode ter certeza que se você não bater sua meta, é por 2 motivos. Primeiro, você chegou muito perto e construiu aí um ótimo funil para o mês seguinte. Nenhum problema com isso. Né? Não bateu a meta, mas chegou muito próximo da meta. Legal, você está trilhando um caminho correto. Agora, você deu tudo de si, entregou um baita resultado e mesmo assim você não entregou a meta e ninguém na companhia entregou a meta, tem alguma coisa errada nisso. Aí vale a pena levar um feedback para o seu gestor e entender baseado em que essa meta foi estipulada. Então, tem caminho para tudo, pessoal. O que não pode é você ficar frustrado na empresa que você está trabalhando. O que não pode é você não ter voz ativa na empresa que você está trabalhando. O que não pode é você desanimar.
O que não pode é você se acostumar e não bater meta. Isso é horrível. É a pior coisa na carreira de um profissional de vendas. Ele chegar no final do ano, analisar os 12 meses e desses 12 meses ele ter entregado uma vez ou duas vezes a meta. Isso é muito humilhante ao meu ver, inclusive. Então, não aceite isso, tá? Não permita que isso aconteça com a tua carreira. Beleza, galera? Então, assim, aqui foi mais uma live sobre mentalidade vendedora. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí nas redes sociais, manda esse aviãozinho para os seus amigos que trabalham com vendas. Amanhã esse vídeo, essa live vai estar editada, compactada no meu canal do YouTube. Para quem não segue ainda, o link tá na minha bio. Segue lá, a gente tem vários conteúdos para você que trabalha com vendas. Eu tenho certeza que vai ser muito útil aí para sua operação. Beleza? Bom fechamento. A gente se vê na quinta-feira às 20h57. Um abraço.